então, hoje, tratar deste capítulo 8 do Livro dos Médiuns. O capítulo trata, o título do capítulo é Laboratório do Mundo Invisível. Então, nós trouxemos a imagem, né, de elementos que compõem um laboratório, mas, na verdade, esse é um laboratório diferente que nós vamos estar tratando aqui com vocês. E aí nós vamos, inicialmente, pensar naquilo que moldamos na Terra, porque nós vamos tratar de um laboratório do mundo invisível, mas refletindo sobre aquilo que nós fazemos e moldamos na Terra, né? Antes de um artífice fabricar um objeto, concebe no pensamento as formas, as cores, as características desse mesmo objeto. Depois, reúne os materiais necessários e parte para a mesma obra. Aí, como a amiga Marlene já adentrou essa sala, eu vou buscar o exemplo da habilidade que Marlene tem na confecção de enxovais. Então, eventualmente, a gente vê uma postagem de Marlene Madeira, um grande abraço, amiga de Nilópolis, Rio de Janeiro, e, eventualmente, nós vemos postagens de artífices que ela prepara junto com as amigas para enxovais de bebês. Então, cada item desse que é preparado, né, é preparado na costura, ela precisa reunir esses materiais para a produção. Digamos que hoje o grupo vai fazer cueiro. O que é necessário para a produção do cueiro? É nisso que nós pensamos inicialmente quando vamos elaborar qualquer trabalho. Quais são os materiais que nós necessitamos para a confecção daquilo que é o nosso foco, que é a nossa meta? Quando nós tratamos do mundo espiritual, nós vamos ter um processo que se dá de outra maneira. O espírito pensa na forma, nas características do objeto que deseja construir. Então, é um processo que também tem todo um caminho para se percorrer, mas este pensamento ele está adiante da forma, né? E aí nós queremos assim trazer que André Luiz, quando ele escreve através da mediunidade de Chico Xavier, o livro Nosso Lar, no ano de 1943, nós temos nesta obra relatos que nos apresenta este mundo invisível. Allan Kardec, 2 séculos antes, ele já trouxe informações que André Luiz, atualizando 2 séculos depois, vem confirmar aquilo que foi trazido por Allan Kardec. Então, neste livro, né, é uma obra maravilhosa que nós recomendamos a leitura. É o primeiro livro da série, né, André Luiz, uma série que trata do mundo espiritual. Nós temos primeiro o Nosso Lar, depois os Mensageiros, depois, em seguida, Missionários da Luz, o 4º livro, Obreiros da Vida Eterna, o 5º, No Mundo Maior, o 6º, Agenda Cristã, o 7º, Libertação, o 8º, Entre a Terra e o Céu, o 9º, Nos Domínios da Mediunidade, o 10º, Ação e Reação, 11º, Evolução em 2 Mundos, 12º, Mecanismos da Mediunidade,
13º, Conduta Espírita, 14º, Sexo e Destino, 15º, Desobsessão e, por fim, E a Vida Continua. Então, são 16 livros que tratam de aspectos, em sua maioria, relativos ao mundo espiritual. Ou seja, André Luiz, ele veio trazer para nós informações que Allan Kardec já tinha dado início e que ele chega justamente para clarear informações trazidas anteriormente por Allan Kardec. E aí, André Luiz, nessa primeira obra, inicialmente apresenta um relato de como foi os seus primeiros momentos no mundo espiritual. Então, ele descreve os quadros que atravessara, né, de sofrimento nas regiões umbralinas. E aí nós destacamos dois trechos que está no capítulo 2 da obra Nosso Lar. No segundo parágrafo, Allan Kardec faz o André Luiz faz a seguinte indagação: para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Então, aqui nós já temos uma breve noção desta proximidade da experiência corpórea no que ele viveu na sua chegada no mundo espiritual. Torturava a fome e a sede. Crescera-me a barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar as ideias. Por que irritava André Luiz? Porque ele ouvia constantemente espíritos chamarem-o de suicida. Suicida, suicida, suicida. E no próprio relato inicial dele, no livro, ele traz que lutou contra a doença, mas até maiores esclarecimentos, ele não se deu conta do que, de fato, provocou aquele processo de adoecimento. Mais adiante, ele fala: persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Então, nessa região umbralina, na verdade, umbral foi o nome que André Luiz trouxe para esta região, uma região que é bem próxima à crosta terrestre, e por conta disso, essas manifestações de ordem física, elas são bem marcantes na vivência dos espíritos nesta região. Castigava-me a fome todas as fibras, e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Então, nós vemos diversos relatos em outros livros, não somente da série André Luiz, mas o próprio Manuel Filomeno de Miranda, espírito, Ivone do Amaral Pereira também, mostram para nós estes relatos
da vivência na espiritualidade dessas manifestações de ordem física, fome, sede, frio. Então, são manifestações características de zona inferior próxima à crosta terrestre. De quando em quando deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez, essa parte é de uma imagem que o próprio filme Nosso Lar, quem teve a oportunidade de assistir, se lembra da cena, ele sugando a lama da estrada. Recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. O que acontecia? Ele sentia fome, não via comida, sentia sede, não via água, ia para a lama. E realmente ele absorvia aquele conteúdo. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes mandadas de seres animalescos que passavam em bando quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Quando nós fazemos a leitura deste texto, eram quadros de estarrecer que nós já ouvimos anteriormente em outras abordagens falar da zona espiritual inferior, do sofrimento, do quanto os espíritos estão vulneráveis por conta das suas mazelas, daquilo que fizeram que não foram em ações no bem. Então, todas essas manifestações, elas de alguma maneira vão, com este sofrimento, fazer com que se agrave mais, ou o indivíduo ele possa buscar recursos para poder sair desta condição. E aí nós vamos justamente para o contexto desta obra Nosso Lar, que vai a todo instante nos mostrar de onde viemos, para onde voltaremos e as consequências dessas relações com. Aí nós utilizamos uma expressão muito usada por Allan Kardec, que era a sociedade dos espíritos. Diante deste sofrimento, aí nós vamos ver, chegando quase à parte final desse capítulo 2, quando André Luiz traz: e quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei à súplica de mãos postas, imitando a alma, a criança aflita? Apenas sei que chuva de lágrimas me lavou o rosto. Então, foi justamente através dessa prece sentida que André Luiz recebe o socorro que ele havia suplicado. E aí nós perguntamos a vocês: este socorro, ele só chegou, os espíritos só se aproximaram para socorrer André Luiz neste momento da prece sentida? Ou vocês imaginam que André Luiz, ele
tinha ao seu redor a presença da espiritualidade amiga para poder ajudá-los. O que vocês acham a respeito disso? Então, é uma reflexão, porque nós não estamos abandonados, sejamos encarnados ou desencarnados. Quando vamos pensar na nossa experiência de encarnado, estamos passando por um momento muito difícil, muito delicado. Este momento está sendo desafiador. Eu entendo que nesse momento de dificuldade, de desafio, eu tenho ao meu redor esta espiritualidade amiga, porque se eu tenho esta compreensão, mesmo que a aflição, mesmo que a dificuldade ela perdure, é a presença destes amigos espirituais que vão estar me fortalecendo, me trazendo bom ânimo, para que eu não desista, para que eu não fraqueje diante daquela prova. Porque cada um de nós, na experiência corpórea, estaremos vivenciando situações difíceis, situações de ansiedades, de aflições, de medos, de dúvidas. E tudo isso faz parte de um processo que é para a nossa libertação. Só que o relato que Nosso Lar traz, o livro Nosso Lar, é que André Luiz ficou em torno de 8 anos em sofrimento. Não podemos fazer uma comparação em termos do nosso calendário, aquilo que nós entendemos como ano, que tem 360 dias, que tem 12 meses, porque essa dimensão de tempo na espiritualidade não pode ser comparada à nossa. Mas o que é preciso compreender é que, diante das nossas aflições, esta prece sentida, que foi feita por André Luiz, quando ele próprio coloca: as energias me faltaram de todo. Olha que expressão. Ou seja, ele chegou a um ponto que não tinha mais para onde seguir. E é neste momento que vem a lembrança da súplica. Então, foram 8 anos em sofrimento para que ele pudesse, de fato, dar uma reviravolta nessa sua experiência na erraticidade. E aí nós encontramos, né, depois desse tempo, dessa prece sentida, que a espiritualidade já estava atenta às necessidades e o leva para a colônia Nosso Lar. Mas antes de chegarmos à colônia Nosso Lar, nós sabemos, né, que a colônia Nosso Lar ela também está nessa proximidade da região umbralina, mas com uma densidade diferente. E ela é protegida por uma muralha, justamente para que, neste local, zona de refazimento, não haja a presença desses espíritos desajustados que venha a prejudicar o trabalho. Então, na cidade, no astral umbral, denominação trazida por André Luiz, muitas expressões semelhantes à nossa foram relatadas por André Luiz, que nós, na leitura que fizemos, já mostramos a fome, a sede, beber lama, barba crescida, necessidades fisiológicas. Tem uma parte no início, no primeiro capítulo, que fala dos cabelos eriçados, corações
coração aos saltos. Muitas vezes gritei como louco. São todas as expressões que nos aproximam da nossa materialidade, justamente por conta desta proximidade com o planeta Terra, com a densidade, o padrão vibratório, lembrando que a Terra, conforme Allan Kardec nos apresenta no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, é mundo de provas e expiações, ou seja, na classificação dos mundos, das moradas, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, nós estamos no mundo situado, o planeta Terra, no mundo de provas e expiações. Qual é a característica desse mundo? A predominância do mal. Se o mal predomina, isso significa que nós não estamos fazendo o trabalho devido para a nossa viagem de retorno. E aí merece uma reflexão cada um de nós. O que tenho feito no meu cotidiano como preparativo para esta viagem de retorno? Vamos pensar no hoje. Não importa a idade que vocês tenham, que estão nos assistindo e que posteriormente irão assistir. Digamos que seja 30 anos, 40 anos. Cada um agora vai fazer a seguinte reflexão: se eu for convidada esta noite para fazer a minha viagem de retorno à verdadeira vida, que bagagem eu vou levar? Como será a minha chegada no mundo espiritual? Lembrando que todas as noites, quando nós vamos dormir, nós temos a possibilidade de estarmos fazendo uma experiência desta viagem de retorno, que é a morte. A morte que faz com que nós nos despojemos da matéria. Já falamos anteriormente que morrer não é desencarnar. Desencarnar é quando, de fato, nós interrompemos este cordão que liga o espírito ao corpo através do perispírito. Então, se hoje nós formos convidados a fazer a nossa viagem de retorno, qual será a bagagem que nós levaremos para esta viagem? Esta é uma reflexão que nós precisamos fazer constantemente, porque não sabemos quando seremos convidados para o retorno. E se porventura for hoje, for amanhã, nós estaremos nos dirigindo para esta zona umbral, onde nós vamos sofrer por conta de todas essas impressões que ainda nos mantêm ligados à matéria, com fome, com sede, com necessidades fisiológicas, gritando como loucos. Esta obra de André Luiz nada mais é, Nosso Lar, como um chamativo, um convite para as nossas profundas reflexões sobre este mundo invisível que é preciso estar mais próximo de nós através das nossas ações. Então, reconhecendo as dificuldades que pairam no nosso ser, nós precisamos investir no trabalho do aprimoramento, da renovação,
para que possamos vencer as nossas animosidades e não passarmos este tempo que André Luiz passou, por exemplo, de 8 anos, em sofrimento no mundo espiritual. De quem depende? É de Lina? É de Marisa? É de Márcia? É de Marlene? De quem depende todo este processo, todo este trabalho em preparar a viagem de retorno? Quantas vezes nós já ouvimos falar desta necessidade de se preparar? Porque nós não sabemos a hora. Nós não sabemos o dia de amanhã, a próxima semana. Então, este preparativo, ele precisa ser constante, efetivo no nosso dia a dia. Nós sabemos que somos regidos como os próprios livros da obra de Chico Xavier, Allan Kardec, que retratam o mundo espiritual, mostrando a presença da lei de causa e efeito que vai reger as nossas vidas. Então, temos a nossa semeadura, uma semeadura que vai determinar uma colheita. Então, qual é o nosso desejo ao terminarmos essa experiência corpórea? É de seguir para uma zona que nos seja agradável, que nos seja de harmonia, mas isso só irá acontecer se fizermos os preparativos para merecermos estar nos dirigindo para esta zona. E aí vamos no contraponto para a cidade no astral, nosso lar, porque foi justamente o que André Luiz mostrou na obra, no livro Nosso Lar. A atmosfera e a iluminação é diferente da exterior. Inclusive, os médiuns que eles conseguem ter esta visão do mundo espiritual, dos espíritos que são espíritos iluminados, eles percebem que essa iluminação é diferente da iluminação que nós estamos acostumados. Nosso lar é cercado por muralha. Não sei se você, para quem fez a leitura do livro Nosso Lar, o próprio filme retrata a respeito disso. André Luiz, ele precisava que Clarencio abrisse as portas de Nosso Lar para poder sair da colônia. Isso enquanto se encontra no estado que não permite transpor as barreiras. Então, veja, nós colocamos cercado por muralha. Muralha é algo, muro é algo físico. Mas é exatamente física essa construção? Vemos também a referência ao aeróbus, que é o meio de transporte que André Luiz, inclusive, aproxima na sua descrição, como se fosse um trem de uma velocidade bem mais potente, poderíamos comparar com o trem-bala, mas ele se movimentava suspenso no ar a uma distância de mais ou menos 5 metros. E quando ele estava, inclusive, junto a Clarencio, para poder se dirigir a um outro local, quando chegam na praça, Clarencio diz: agora nós vamos aguardar o transporte. E quando chegou, André Luiz ficou extremamente curioso. E aí nós vemos transporte.
Então, tudo que nós temos aqui na Terra nada mais significa do que uma cópia deste laboratório do mundo invisível, que é o retrato da colônia Nosso Lar, que nos foi apresentada por André Luiz. Mas tem um outro detalhe também que caracteriza muito esta cidade astral, que é o foco no trabalho. Lá, os espíritos não ficam ociosos. É interessante que quando nós vemos nesses contatos iniciais que André Luiz teve com Dona Laura, a mãe de Lísias, ela tinha muito o interesse de despertar em André Luiz o interesse pelo trabalho. Inclusive, ela fala a respeito das horas e o quanto de horas em excesso, quando se ultrapassa as 8 horas de serviço diário que se deve prestar, o que ela pode estar acumulando para estar auxiliando a algum familiar, para obter créditos que lhe sejam favoráveis. Então, um foco importante desta região. Grandes edifícios, e aí nós vamos assim estar imaginando vocês, por exemplo, da Flórida, que tem construções, né, altas. Aqui nós temos cidades com prédios imensos, mas que isso também é observado em nosso lar. Largas ruas, tem uma expressão que André Luiz coloca: debruçado em largas janelas, árvores frondosas. Então, nós fizemos aqui uma síntese de visualizações trazidas por André Luiz, que mostram a vida nesta cidade astral que se chama Nosso Lar. E aí, quando nós vamos ver o meio de transporte, grandes edifícios, largas ruas, árvores frondosas, nos questionamos como tudo isso é erguido. Qual é o material? Porque para que a gente possa, aqui na Terra, construir uma casa, nós vamos precisar do concreto, do cimento, do tijolo, da brita. Então, é uma série de materiais necessários para poder erguer uma construção. No mundo espiritual, como é que isso acontece? Nós vamos estar falando a respeito disso. E trouxemos, né, alguns aspectos, como justificar a construção das casas, a vestimenta dos espíritos, as árvores, transporte, iluminação. E aí é interessante que Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 14, item 13, vem mostrar para nós como é que se dá essa edificação das colônias espirituais. Aí nós vemos, né, nesse item 13, que inicia com um tópico: ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. Allan Kardec coloca, nesse item 13, que os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. Aqui, Allan Kardec está mostrando para nós que é justamente a presença desse fluido espiritual, que é um dos estados do fluido cósmico universal, que é capaz de fazer toda essa construção no mundo espiritual. Então, é retirado os espíritos, eles vão estar retirando deste fluido cósmico universal para poder elaborar
todo esse tipo de construção. A princípio, quando nós fazemos essa escuta, ficamos a imaginar de que maneira acontece essa construção. Vai retirar como este fluido, né? Vamos estar falando a respeito disso. Mas nós trouxemos um aspecto que Allan Kardec pontua neste capítulo 8 de O Livro dos Médiuns, que é justamente a respeito do vestuário dos espíritos. Assim como os elementos que constituem a natureza, como as árvores, as flores, o bosque das águas, que é relatado também aqui no livro Nosso Lar, tudo isso são construções que serão realizadas através da retirada desse fluido cósmico universal. Então, como é que esses espíritos eles se apresentam? Temos, né, relatos de que isso se dá vestidos de túnicas, envoltos em largos panos ou trajes que usavam na vida. Esta referência, inclusive, tratada por Allan Kardec, por André Luiz, nós vamos nos apresentar porque tivemos sucessivas reencarnações. Em cada uma delas, a nossa aparência ela vai se modificando. Digamos que eu quero me apresentar para alguém de uma experiência que eu vivi há 3 séculos atrás. Mas a minha última experiência, eu tinha determinada aparência. Só que eu vou estar plasmando, recolhendo desse fluido cósmico universal os elementos necessários para que eu plasme a aparência que vai me fazer identificar aquela pessoa na experiência que nós tivemos juntos, né? Então, onde vão buscar o vestuário e acessórios? É justamente nessas duas forças, do pensamento e da vontade. Então, eu vou estar elaborando através do pensamento, conforme Allan Kardec coloca que essa força criadora. E a vontade, que é justamente a força que vai dar o impulso para a criação daquilo que eu desejo. E no item 14 do livro A Gênese, ainda neste capítulo 14, Allan Kardec coloca que os espíritos eles atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam, dispersam, organizam, e esses conjuntos vão apresentar a aparência. Então, foi justamente aquilo que nós acabamos de dizer. Se eu desejo me apresentar para determinado ser em uma aparência que nós convivemos há 3 séculos atrás, o meu pensamento e vontade vão se conjugar para que ele possa se apresentar naquele corpo, naquela forma, naquela aparência que será conhecida para o outro. Então, através desta movimentação de pensamento e vontade, eu posso adquirir o que eu desejo, desde quando eu tenha esta força de criar e de impulsionar através da vontade na direção daquilo que é o meu desejo. Aí nós perguntamos, e isso é uma foto, né, que a gente
essas imagens nós captamos, todas elas, né, na internet, nos sites que são disponíveis, e aí nós temos um retrato do que é a colônia Nosso Lar. E aí nós vemos, né, no centro a governadoria, lembrando, nós falamos da força de trabalho e no livro, né, Nosso Lar tem um relato de que o governador, ele durante 100 anos no exercício daquela função, ou seja, alguém que toma para si essa força de trabalho e compartilha com os seus ministérios, cada ministério com 12 ministros, nesses 6 ministérios aí forma, né, um conjunto de 72 espíritos que vão estar em conjunto tratando daquilo que é a competência do ministério. Aí os ministérios, né, que são relatados por André Luiz, do esclarecimento, da comunicação, da regeneração, do auxílio, da elevação e da união divina, todos eles com o governador no centro. E aí nós vemos, né, nesta imagem diversas construções, o verde, e fazemos o seguinte questionamento: tudo é edificado pelo pensamento e vontade? Aí eu gostaria, Alina, que o povo fosse respondendo sim ou não e você fosse projetando, né, na tela, de fato, o que é que se pensa a respeito disso. Eu penso, aí eu vou construir uma casa, eu tenho vontade, aí eu vou construir um aeróbus. Como é que isso funciona? É o pensamento e a vontade que vai ser esse disparador para as construções, para erguer aquilo que nós desejamos no mundo espiritual? Sim ou não? Sim ou não? Sem respostas? E o umbral? Eu penso que também é a condição moral. Márcia está colocando, né? Tá difícil. Rosana diz que está difícil, né? E umbral? Nós estamos falando de colônias. É esse laboratório do mundo invisível, que não temos somente as zonas elevadas, nós temos as zonas inferiores, pelas quais nós também estamos fazendo esse trânsito, né? Inclusive, já viemos de mundos primitivos, agora habitando o mundo de provas e expiações, mas antes dele já passamos pelos mundos primitivos e estamos em processo de ascensão para o mundo de regeneração. Então, aí a imagem, né, que é retratada no filme Nosso Lar, André Luiz, né, nesta zona ubralina, quando ele diz que ele tem esse contato, né, com a lama. Então, isso, quem é que edifica esta lama? São os espíritos? De onde provém, né, essa escuridão da zona umbralina, essa claridade que emana do nosso lar? É justamente o nosso pensamento e a vontade. Lembra que no início da nossa exposição nós falamos, né, que vamos estar com diferentes atmosferas, densidades, e que a zona umbralina ela se aproxima da crosta terrestre. Então, se estamos neste mundo de provas e expiações, onde há predominância do mal,
Aqueles que agem mais na direção do mal, muito provavelmente, na sua viagem de retorno, estarão ainda transitando por esta região inferior e com o seu pensamento e com a sua vontade de estar ainda habitando a zona que se assemelha ao seu padrão de pensamento. Como é que eu posso, né, na minha experiência corpórea, estar agindo no bem e depois seguir para uma região umbralina? Não é compatível. E o contrário também se dá. Mas o nosso lar, apesar de estar também numa proximidade da crosta, já é numa condição melhorada. Aqui algumas imagens que nós percebemos essa semelhança daquilo que é o corpo, daquilo que é o espírito que se projeta, e nós extraímos algumas expressões que estão no livro Nosso Lar e que retratam justamente esta proximidade da matéria. A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Outra expressão trazida por André Luiz. De quando em quando, deparavam-se-me verduras que pareciam agrestes. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa. Clarencio se aproxima da muralha e toca a muralha. Ou seja, se ele toca, ele mostra que aquilo é uma construção tangível que se pega, né? Aí, no tópico 2 deste capítulo, do capítulo 8 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai tratar da formação espontânea de objetos tangíveis. E neste tópico, ele como sempre, né, nos capítulos anteriores que nós fizemos a abordagem, ele apresenta alguns questionamentos justamente para poder clarear a nossa compreensão a respeito do tema. E aí, no item 5, ele pergunta: as vestes com que os espíritos se cobrem são alguma coisa? Aí, os espíritos respondem: creio que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa? Então, mais uma vez, nós vemos na abordagem de O Livro dos Médiuns da questão do perispírito tão fundamentada, tão explicitada por André Luiz, não somente em O Livro dos Médiuns, mas também nesta obra. E aí, no item 130, ele vem fazendo uma abordagem do fluido cósmico universal, saindo de a Gênese, como nós tínhamos apresentado anteriormente, mas fazendo essa abordagem no próprio Livro dos Médiuns, que a existência de uma matéria elementar única está hoje praticamente admitida pela ciência e confirmada pelos espíritos. Não é à toa que nós já temos muitos estudos, inclusive vocês nos Estados Unidos são pioneiros em estudos na área da espiritualidade, onde diversas evidências científicas já mostram que nós somos muito além do que o próprio corpo físico, né? Então, esses fluidos espirituais presentes na atmosfera dos seres espirituais vão estar justamente oferecendo esses elementos onde colhem os materiais que operam, que é justamente os meios
onde passam os fenômenos especiais, perceptíveis, mas que não são, a percepção não se dá a nível dos órgãos dos sentidos como nós entendemos a respeito da matéria, e sim pelo veículo do pensamento. E aí, só trazendo, né, em relação a pensamento e vontade, que os espíritos eles vão ter uma ação direta sobre os fluidos espirituais, que é justamente o que vai permitir as construções que estão a fazer. Quando, no livro Nosso Lar, Lísias convida André Luiz para poder ficar temporariamente na sua casa, nós imaginamos que as famílias elas também constroem as suas casas. De que maneira são essas construções? É recolhida do fluido cósmico universal e se faz essa construção. Temos sempre uma ideia de uma construção que é concreta, mas é preciso nós estarmos ampliando esta nossa visão para que tenhamos o alcance de que uma construção que é elaborada pelo pensamento, em algum momento ela pode ser desfeita. Aquela casa que, digamos, eu passo a construir para receber o familiar que está para chegar, de repente, depois desse tempo de convivência, onde vai chegar o momento da necessidade de retorno, vai um de cada vez, geralmente não vão em momentos juntos, vão se dar em momentos diferentes. Então, no desocupar de uma habitação, o pensamento que não vai estar mais ali plasmando aquela construção, ela vai deixar de existir. É como se fosse, né, aquelas dunas que vão se movimentando de acordo com a ação do vento. Poderíamos pensar que essas construções elas vão existir enquanto o pensamento direcionar para que ela permaneça ali estável, sendo habitada, uma vez se afastando todos aqueles moradores, deixará de existir aquela construção. O que nós trouxemos aqui do livro A Gênese, o pensamento e a vontade são para o espírito o que as mãos são para o homem. Ainda em relação ao fluido cósmico universal, em A Gênese, no capítulo 14, é o elemento de onde eles tiram os materiais sobre os quais operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas não aos sentidos carnais. E o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual. Então, neste capítulo, Allan Kardec ele vai estar mostrando para nós com mais propriedade a existência desse fluido cósmico universal, um fluido, inclusive, que nós podemos, enquanto encarnados, estar manipulando na direção da cura, né? E aí, em A Gênese, nós vamos ter, né, a apresentação desses dois estados distintos do fluido cósmico universal, que é o estado da eterização e da materialização. Da eterização, onde ocorrem os fenômenos espirituais psíquicos que escapam à nossa análise. É muito difícil para nós que temos essa concretude da matéria, podermos ampliar a nossa visão para a percepção destes fenômenos psíquicos. E a materialização,
né, que são os fenômenos materiais, encarnado, o homem só pode perceber os fenômenos psíquicos que se prende à sua vida corpórea. No item 3, Allan Kardec, neste capítulo 8, vai estar tratando das modificações das propriedades da matéria, e aí ele fala no item 6, né, na questão 6, Kardec indaga: presume-se, com base nessa explicação, que os espíritos submetem a matéria etérea às transformações que bem entende, e do mesmo modo que a fez, pode desfazê-la. Aquilo que nós falamos da construção. Nós erguemos, através do pensamento e da vontade, na medida que não vamos ter mais necessidade daquela construção, aquilo pode ser desfeito. É isso mesmo que acontece com todos os outros objetos, como vestuários, joias, etc. Mas, evidentemente, quem assistiu ao filme relativo à vida de tio Divaldo, não sei se vocês se recordam quando ele era criança, que falou que a avó dele estava ali. E a mãe de tio Di nem conheceu a sua mãe, porque ela havia desencarnado, parece que ao nascer essa filha. E aí, quando ele fala da presença da sua avó, o que a sua mãe diz? O que, menino? Não fala sobre isso, não. O que é isso? Mas foi tirar dúvida com a sua irmã, que inclusive preparou o corpo quando ela havia falecido. E a irmã procurou saber detalhes. E um detalhe que tio Di traz o relato é de um broche que ela usava, que ela estava usando naquele momento. E quando ele traz essa descrição, a irmã, que é a tia de tio Di, fala, né, que foi justamente ela que preparou o corpo e que colocou aquele broche. Então, é justamente esta manipulação, esse movimento que o pensamento impulsionado cria através da nossa vontade, para que esta presença se faça com, por exemplo, um broche, um determinado vestido, um determinado terno, a cor, tudo isso vai se manifestar através do pensamento e da vontade, que são justamente essas duas forças que se unem para a manifestação no mundo espiritual. Ainda com relação às propriedades da matéria, há uma indagação, né, no item 12, que Kardec faz. Poderá fazer uma substância salutar que sirva para curar uma enfermidade, aquilo que nós falamos. E já se terá apresentado algum caso desse? Sim, muitas vezes. O que são os passes, se não a manifestação, né, do nosso pensamento, da nossa vontade, que vai justamente estar manipulando esse fluido cósmico universal na direção daquele que está ali para poder receber o passe que vai ser para tratamento, o passe que vai ser para renovação, para poder repor energias. E aí vem, né, nessa última parte, esses fluidos, né, que pelo pensamento imprime a direção que vai aglomerar, combinar e dispersar. E na manipulação desses fluidos, nós temos diversas funções que poderão, que nós podemos estar dando essa direção na formação, na combinação, na modificação. E aí, no livro A Gênese, Allan Kardec ele vai estar diferenciando na manipulação dos fluidos como isso acontece com os espíritos superiores, como isso se dá
com os espíritos inferiores, que nos superiores eles plasmam com liberdade, através da sua capacidade de manipulação, vontade, pensamento, que vai dar a produção superior. Lembrando que pensamento e vontade, isso vai acontecer tanto com o espírito superior quanto com o espírito inferior. Agora, o resultado, se é de um espírito superior, a produção vai ser superior. Se é de um espírito inferior, essa produção automaticamente será inferior. E aí nós vemos, né, os relatos de diversos livros, né? Inclusive, Manuel Filomeno de Miranda, ele fala, né, de situação semelhante, mas em 2 livros diferentes: Tormentos da Obsessão e No Rumo do Mundo de Regeneração. Quando ele apresenta a rainha Santa Isabel, que vai para as zonas bem trevosas trazer aqueles espíritos que se apresentam arrependidos, com desejo de renovação. No último livro, por exemplo, há um relato de que ela joga uma rosa, essa rosa se transforma numa rede luminosa, onde esses espíritos que estão nas trevas, eles se agarram à rede. Alguns, quando essa rede é retirada junto com os espíritos que se seguram nela, não consegue ficar firmes e cai de volta ao pântano. Qual é a explicação que é dada no livro? Inclusive, Manuel Filomeno de Miranda vai entender tempos depois por que isso acontece. E a explicação é que aqueles espíritos que se seguraram, mas não se mantiveram firmes e caíram, são espíritos que, de fato, não estão arrependidos. Eles estão amedrontados, assustados. E aí, como não tem essa força de vontade para a renovação, eles vão, de fato, cair e não serão resgatados. O resgate só vai se dar na medida que acontece esse desejo mesmo de mudança, o arrependimento, né? Então, queridos amigos, amigas, estas foram as nossas considerações a respeito, né, deste capítulo 8. É um capítulo que é um pouco denso, por conta desse fluido cósmico universal, mas que a leitura da obra Nosso Lar nos fundamenta melhor para entender essa proximidade que a colônia Nosso Lar nos traz em relação ao que nós vivemos na experiência corpórea. E aí eu pergunto, Lina ou Marisa, se tem algum questionamento? Querida, a Rossana perguntou aí, aquele momento que você estava falando da rede, dos que não se firmavam, aí ela Sim. colocou isso, se era a procura da luz. Na verdade, o que o livro nos apresenta é que ela joga no pântano uma flor e essa flor se abre numa rede luminosa. Muitos conseguem perceber essa luminosidade e se agarram para poder sair daquela condição. Mas nem todos são resgatados, porque na hora que a rede é retirada, alguns eles caem de volta no pântano, justamente porque são aqueles espíritos que não têm ainda o arrependimento suficiente para que possam ser resgatados. Eu gostei também muito né, da preparação da mala para o retorno, caso fosse hoje, né? O que Sim, é que Maria. está no nosso pensamento, o que é que o nosso mundo íntimo está nutrindo, né, em termos
bons sentimentos, o que é que a gente vai levar? É isso, Marisa, que muitas vezes a gente não fica atenta. Porque quando a gente pensa, né, numa viagem que a gente vai fazer, né, uma viagem de 2 dias, ô Marisa, eu vou amanhã ir lhe encontrar, tá? Ai, venha! E de repente você me pergunta, Tânia, você vai ficar quantos dias aqui? Aí, bom, se eu vou ficar uma semana, eu vou ter que levar uma bagagem para uma semana. Mas se eu vou ficar um mês, eu vou ter que preparar uma bagagem para um mês. Este pensamento deve ser para a nossa viagem de retorno. Qual é a bagagem que eu estou preparando? Não importa qual vai ser o tempo, eu vou fazer uma viagem de retorno que eu vou ficar, né? De um Eu modo. não vou levar nada, já tem tudo lá. Ah, é, né? Tem uma pergunta aqui de De Ronaldo. Como Ronaldo. ficaria a questão do contrabando de carne no nosso lar? Que carne seria essa? Boa pergunta, Ronaldo. Na verdade, houve um problema, né, em nosso lar, porque a alimentação ela já é diferente. Então, não sei se você, quem teve a oportunidade de ler ou de assistir o filme, há uma necessidade de uma alimentação semelhante à que a gente tinha aqui na Terra. Eu não vou encontrar pão de queijo lá, né, Marisa? Que você sempre me De oferece jeito nenhum. queijo, né? E aí, o local onde ficava os alimentos, eles eram guardados. E os espíritos eles começaram a se rebelar porque eles não queriam só caldinho, né? Porque tem todo um processo. Não sei se vocês lembram que André Luiz recebia um caldo reconfortante. Só que André Luiz estava acostumado com caldinho na terra, então, é um processo de afastamento das nossas impressões materiais. E aí, o governador, muito sábio, foi o que ele fez. Aí ficou realmente, não vamos usar punição, castigo, mas eles tiveram que fazer uma adaptação à questão da alimentação com caldos reconfortantes. E isso vai retirando, né, do ser espiritual a necessidade da matéria que ainda está impregnada. Não deve ser fácil. Vamos pensar, nós, quando resolvemos fazer uma mudança de hábitos alimentares. Ah, eu quero fazer uma dieta. Como é difícil fazer uma dieta? Porque você tem que mudar aquilo que você já estava acostumado e que o seu organismo se adaptou àquele tipo de alimentação. É. Essa que é a dificuldade. A mesma coisa se dá na questão do próprio ambiente. É um ambiente que tem uma densidade que é mais rarefeita, a gente está acostumado a uma densidade mais pesada. Então, até essa mudança, né, da vibração, do ambiente, tudo isso é um processo de adaptação. E nós, seria muito bom que já também nos preparássemos para esse tipo de alimentação diferente que a gente vai ter lá no mundo espiritual. Porque aquela carne de churrasco maravilhosa, né? O churrasquinho é bom, mas viver só com o churrasquinho vai dar trabalho. Tem, tem aqui também uma questão que o Márcio está fazendo. Por que do muro? Se não existe barreira para os espíritos. Proteção, o muro. Quando o espírito, ele ainda, no caso de André Luiz, quando ele foi deslocado para a colônia Nosso Lar, ele primeiro ficou aonde? Na Câmara de Retificação, que é justamente, digamos assim, a parte mais inferior que recebe aqueles espíritos que ainda vão passar pelo processo de adaptação. André Luiz ainda não tinha condições de fazer o atravessar o muro
sem precisar abrir os portões. Então, por que que existe o muro? O muro é uma proteção em primeiro lugar. Então, é uma densidade que não vai permitir essa travessia. Quem é que consegue atravessar? Aqueles que estão na condição mais elevada. Então, tem, em primeiro lugar, para a proteção, e pode atravessar sim, Márcio. Não existe barreira, sim, não existe barreira para quem está no patamar mais avançado. Aqueles que não estão, a barreira vai existir sim. O Aí espírito. a gente lembra de várias situações da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Amanhecer de uma Nova Era, quando o Ibrahim Ben Sadoc chega com todo o seu séquito, né? E aí foi permitido abrir as portas e, de repente, depois isso foi fechado. E aí ele diz: vocês estão me prendendo aqui? É justamente essa barreira que a muralha é proteção, mas é fluídica. Quando é necessário, essa barreira ela é desfeita. E aí depois, quando se aproxima, lembrando que nesse caso, Amanhecer da Nova Era, chegou o doutor Bezerra de Menezes para poder convencer, ele não foi convencido. Chegou Francisco de Assis para convencer, ele demoveu dos propósitos, ele não se convenceu. E aí quem foi que chegou, Marisa? A mamãe. Quando ele vê a mãe se aproximar, ele se ajoelha e aí não precisava mais de nenhum tipo de barreira, porque ele se deixou convencer. Então vejam que até espíritos do porte da elevação de Dr. Bezerra Francisco de Assis não conseguiu, naquele embate, enfrentamento com a treva, salvo engano, é o capítulo 9 do livro Amanhecer de uma Nova Era, que traz esse relato. Então, fecha-se as barreiras, depois abre-se as barreiras. Então, não penetra em tudo não, viu, Márcio? Depende do grau de evolução do espírito, que não tem barreiras para ele. A ignorância da manipulação dos fluidos faz com que o espírito ainda não saiba como demover ou como passar através, né? Uhum. Os espíritos mais atrasados. A Aline Plata diz: às vezes fico imaginando como deve estar o nosso lar hoje. Está um SUS, né? Virou um SUS, não. Mais alguma coisa, pessoal? Bom, então vamos à nossa prece final, agradecendo muito a nossa querida Tânia por mais esse capítulo aí que ela trouxe para nós, nos abrindo o olhar, né, para aprofundarmos mais o entendimento nesse assunto tão bom que é a mediunidade, né? Tão bom a gente saber sobre a mediunidade para poder nos melhorar, mesmo aqueles que não trabalham com a mediunidade dentro do centro espírita, mas somos médiuns 24/7. Então, estamos, né, agindo, interferindo e sendo também interferidos por eles através da mediunidade. Muito obrigada, minha querida. É na semana que vem que temos você aí, é? Não. Domingo? É o próximo domingo, né? Sem ser esse o próximo. Isso, domingo, isso. Não, é mais no fim do mês, eu acho. Aqui a Mary estava falando também sobre uma criança que não teve educação moral e comete atos danosos, ele será responsabilizado? Todos nós somos responsáveis, não importa a idade, né? É claro que
os pais que não deram a educação moral, eles terão também a sua parcela de responsabilidade. Mas todos nós respondemos. É claro que essa avaliação será conforme os atenuantes e agravantes. No caso de criança, é diferente quando a gente coloca na balança, né? Porque também não podemos esquecer que o espírito, ele é antigo. Ser criança é uma necessidade para que, nessa fase, o próprio Livro dos Espíritos tem uma questão que Kardec indaga a respeito, né? Qual a necessidade do espírito passar pela fase de criança, é justamente por conta de que é uma fase que ele está mais dócil, mais maleável a esse processo de educação, de formação, onde os pais eles devem agir nessa direção. E aí nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, causas, bem-aventurados os aflitos, quando a gente vai lá no item causas atuais das aflições. E Kardec relata, né, quantos pais eles são infelizes com os seus filhos, porque, falando das causas atuais, porque eles não combateram as más tendências quando elas se apresentaram. Ora, se enquanto pais nós estamos vendo comportamentos que não deveriam estar tendo e a gente não educa, eles vão seguir achando que aquilo pode ser feito, está tudo bem, né? E depois vem a infelicidade pelas próprias ações que são cometidas, quando anteriormente, vendo aquelas más inclinações, nós poderíamos estar trabalhando. Que também, Marisa, não significa que nós, enquanto pais, vamos conseguir mudar a natureza, né? Porque, às vezes, o espírito que tem aquilo tão no cerne do seu ser, que uma encarnação não é suficiente para poder tomar essas más inclinações, né? Por isso que deve se tentar, mas, às vezes, quando não conseguir, não se culpe, porque a responsabilidade existe, mas quando você não atinge mais o espírito com as orientações, você ora por ele. Então, o orar pelo espírito deve ser uma constância, né? Já que às vezes você não consegue modificar as atitudes, assim, interferir na modificação, né? Do modo de sentir, de pensar, mas não há culpa, há responsabilidade sempre, né?